Existe uma medalha invisível que a classe média brasileira usa com orgulho no peito. É a medalha de quem acorda cedo, dorme tarde, não tira férias, faz hora extra sem reclamar e ainda assim, no final do mês, a conta continua no limite. Você já ouviu a frase? Provavelmente já disse a frase: eu preciso trabalhar mais. Como se o esforço fosse a resposta para tudo. Como se a solução para não ter dinheiro fosse simplesmente vender mais horas da sua vida. Eu preciso te dizer algo que vai doer. Trabalhar mais é exatamente o que o sistema precisa que você continue fazendo para que você nunca enriqueça. Não é falta de esforço que te mantém pobre. É o tipo de esforço que você escolheu. Eu sei que isso soa como ofensa. Desde pequeno te ensinaram que o trabalho duro é a única saída honesta. Que rico que não suou. Para chegar lá não presta. Que descanso é preguiça disfarçada. Mas eu preciso de apresentar uma matemática que eles nunca te ensinaram na escola e que explica por que o funcionário mais esforçado da empresa raramente é o mais rico dela. Vamos começar pelo problema fundamental. Quando você decide trabalhar mais para ganhar mais, você está operando dentro de um modelo que tem um teto. Esse teto se chama tempo. Você tem 24 horas por dia, o seu chefe tem 24 horas por dia, o bilionário tem 24 horas por dia. A diferença é que o bilionário parou faz tempo de tentar vender essas horas e você ainda está tentando espremer mais dinheiro de um recurso que é, por definição, finito e não renovável. Pense assim, se você ganha R$ 2.000 trabalhando 40 horas por semana, a lógica do esforço diz que se você trabalhar 80 horas vai ganhar 4.000. Parece razoável, mas o que realmente acontece? Você trabalha 80 horas, fica exausto, sua saúde piora, seus relacionamentos deterioram, sua criatividade despenca e, no melhor dos casos, seu chefe te oferece um aumento de R$ 300 e o título de colaborador do mês numa moldura de plástico. Você dobrou o esforço. Você não dobrou a riqueza. Você só dobrou o desgaste. Agora eu preciso que você entenda uma coisa que os ricos sabem e raramente falam em voz alta. Existe uma diferença brutal entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela que para de entrar no momento em que você para de trabalhar. Você dorme o dinheiro para... Você adoece o dinheiro para... Você tira uma semana de férias... O dinheiro para... É uma torneira que só funciona enquanto você está com a mão nela. Renda passiva é a torneira que continua jorrando mesmo quando você está dormindo, viajando ou no hospital. Aluguel de imóvel, dividendos de ações, royalties. Um negócio que funciona sem você, investimentos rendendo juros compostos. Esses são os mecanismos que os ricos constroem, enquanto a classe média está ocupada demais trabalhando para construir qualquer coisa. O problema não é que você é preguiçoso. O problema é que todo o seu tempo e energia estão sendo consumidos pela renda ativa, que é justamente o tipo de renda que não escala. Você não consegue construir a torneira passiva porque está exausto demais cuidando da torneira ativa. O sistema foi desenhado exatamente assim. Um funcionário exausto não tem tempo de pensar. Um funcionário sem tempo não tem como estudar. Um funcionário sem conhecimento não tem como sair do ciclo. E o ciclo continua girando, lucrativo para quem está do outro lado dele. Mas Beto, e o mérito? E as histórias de quem subiu na vida com trabalho duro? Vou te responder com uma pergunta. Você conhece alguém que ficou genuinamente rico, com patrimônio real e liberdade de tempo, apenas trabalhando mais horas no emprego, não subiu de cargo, não abriu um negócio, não investiu, apenas trabalhou mais com a mesma estrutura para o mesmo patrão? Provavelmente não. E sabe por quê? Porque emprego, por melhor que seja, é uma troca de tempo por dinheiro com teto definido por outra pessoa. O seu salário não é calculado com base no valor que você gera. É calculado com base no mínimo que a empresa precisa pagar para você não sair. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O funcionário que gerou R$ 50.000 de lucro para a empresa naquele mês recebeu 3.000 de salário. Quem ficou com os 47.000 restantes?
Não foi quem trabalhou mais, foi quem construiu o sistema onde outros trabalham. Agora vamos falar do custo invisível que ninguém calcula. Quando você aceita fazer hora extra, quando você abre mão do fim de semana, quando você responde e-mail às 11 da noite, você não está apenas vendendo tempo extra. Você está comprando uma ilusão de controle e entregando o único ativo que não tem reposição. Dinheiro perdido, você pode recuperar. Tempo perdido, sumiu para sempre. Cada hora extra que você entrega para o emprego é uma hora menos para estudar sobre investimentos, uma hora menos para desenvolver uma habilidade que poderia gerar renda passiva, uma hora menos para pensar estrategicamente sobre a sua vida financeira. Os ricos protegem o tempo como o ativo mais escasso que existe. A classe média entrega o tempo de graça e depois reclama que não sobra dinheiro para investir. Não sobra dinheiro porque não sobrou tempo para aprender a multiplicá-lo. Existe ainda um fenômeno cruel que acontece com quem trabalha mais e finalmente começa a ganhar um pouco mais. Se chama inflação de estilo de vida. Você conseguiu uma promoção, o salário subiu R$500 e misteriosamente no final do mês a conta continua zerada. Por quê? Porque o carro ficou mais caro, o restaurante ficou mais frequente, a roupa ficou melhor, a viagem ficou mais distante, você trabalhou mais, ganhou mais e ficou exatamente no mesmo lugar financeiro. Apenas com um padrão de vida ligeiramente mais caro e uma sensação de que precisa trabalhar mais ainda para manter tudo isso, é uma esteira. Quanto mais você corre, mais a esteira acelera. E a esteira não vai a lugar algum. O trabalho duro, sem direção estratégica, não constrói riqueza. Ele constrói uma prisão mais confortável. Então qual é a saída? Trabalhar menos e ficar pobre mais rapidamente? Não, eu nunca disse isso. A saída ela é mudar o tipo de trabalho que você prioriza. Existe o trabalho que gera dinheiro hoje e para amanhã, e existe o trabalho que constrói estruturas que geram dinheiro enquanto você dorme. O problema da classe média é que ela investe 100% da energia no primeiro tipo e 0% no segundo. Isso significa que parte do seu esforço precisa ser redirecionado para construir ativos. Pode ser uma reserva investida rendendo acima da inflação. Pode ser um conhecimento que vira um produto digital. Pode ser uma pequena participação num negócio, pode ser ações de empresas que distribuem dividendos. O formato importa menos do que o princípio. Você precisa de algo que trabalhe por você quando você não está trabalhando. O rico não é necessariamente o que trabalha menos. É o que trabalha de forma diferente. Ele passa uma fase trabalhando muito para construir o sistema. E depois o sistema trabalha por ele. A lição que o sistema financeiro não quer que você aprenda é simples. Você não enriquece vendendo o seu tempo. Você enriquece comprando o tempo dos outros ou fazendo o dinheiro trabalhar no seu lugar. Enquanto você acreditar que mais horas resolvem o problema, você continuará sendo a engrenagem mais esforçada de uma máquina que enriquece outra pessoa. O esforço é necessário, mas esforço sem alavanca é só cansaço com boa consciência. Pare de se orgulhar de estar ocupado. Ocupado não é sinônimo de produtivo. Produtivo não é sinônimo de rico. Rico é quem construiu fontes de renda que não dependem da sua presença para funcionar. Mude o que você chama de trabalho duro, porque o trabalho mais difícil que existe não é o que cansa o seu corpo. É o que exige que você repense tudo, o que te ensinaram sobre merecer dinheiro. E quando você entender isso, você vai parar de pedir mais horas e vai começar a construir mais ativos. A gente se vê no próximo vídeo.